eu tenho na minha trajetória, na minha vida muito pessoal, pessoas muito complexas, então, que são várias coisas. Então, eu tenho dificuldade com os tempos que a gente tem hoje, em que as pessoas são achatadas e são planas. Então, ele é só o intelectual, por exemplo. Não, ele gosta de alguma coisa idiota. Ele também é o cara que gosta de comer jujuba. Ele também... As pessoas são muitas coisas. E eu não sei como é que a galera consegue lidar com essa simplificação das pessoas. Então, assim... quando eu vou me interessar por... Poxa, como é que a pessoa pode acreditar em evolução e defender isso enquanto ciência? A premissa do Mamilos é uma premissa que é verdade para a minha vida, que é... Eu sento para conversar com as pessoas pensando como é... Eu já te entrego de partida que você é inteligente e bem intencionado. Se você é inteligente e bem intencionado, como você pode olhar para as mesmas coisas que eu estou olhando e chegar numa conclusão tão diferente? Todo o programa parte disso. Eu não quero mudar a sua opinião, eu quero entender. O processo de entender como você pensa vai me ajudar a entender melhor o mundo, vai me ajudar a entender melhor desse assunto, vai me ajudar a entender melhor de você e vai me ajudar a entender melhor de mim e das minhas ideias, porque me mostra as limitações das minhas ideias. Não tem nenhum sistema de crença, nenhuma ideologia, nada que dá conta da realidade. Todo mundo tem um fragmento e tudo tem um ponto cego. É só no encontro com o diferente que eu encontro o ponto cego. Como a minha vida sempre foi ponte, as minhas redes sociais sempre teve gente de todos os jeitos. Quando a rede social ainda era social, lembra? 10 anos atrás. E aí eu via, por exemplo, vamos lá falar de aborto, né? Que no início a gente só pegava esses temas. Então, eu vi o seu post e você... por que sim? Eu falava... E você argumentava de um jeito que era muito óbvio que uma pessoa que é contra o direito do aborto é fascista e odeia a mulher e não sei o que, não sei o que. Eu falava... Pô, entendi, faz sentido. Eu falava, então tá, então concordo com você. Na sequência, vinha o Pirula falando assim, cara, o direito mais básico à vida, uma pessoa que não defende isso só pode ser assassino, matador de bebês e lá. E vinha com 1000 argumentos. Eu falava, poxa, tá certo. Eu falava, mas é só, como é que a gente pode ter argumento aqui e não tem nenhuma zona de contato? Não tem nada que vocês estão olhando a mesma coisa. Vocês estão olhando o mesmo cavalo. Um tá vendo o rabo, um tá vendo a crina, mas não tem um passo que encontra. E aí eu ficava curiosa disso. Eu falava, põe os dois juntos, porque eu não consigo fazer essa... Eu não sou tão inteligente assim pra conseguir pegar aqui e aqui e fazer a síntese. Põe os dois juntos. Desarma um pouco. Vamos conversar de verdade. Deixa eu trazer as minhas dúvidas. Se isso, então aquilo. Aí você responde. E aí eu acho que isso é uma coisa... A arte perdida do diálogo, né? A gente tá acostumado, de 10 anos pra cá, a gente faz muita coisa que... São duas pessoas falando alternadamente. Não é um diálogo. Então você tem esses argumentos, você só fica repetindo esses argumentos. O Pirula tem os argumentos dele, ele só repete os argumentos dele. Isso não é um diálogo. Um diálogo é eu falar uma coisa, você, a partir do que eu falei, me responder, e a partir do que você falou, eu te responder. Então a gente processa a informação juntos. A gente conseguiu fazer esse milagre no Mamilos desde o dia 1. A gente conseguiu pegar o Reinaldo Azevedo, que foi super crítico do PT, e o Juca Kfouri, que foi super defensor do PT, sentarem na mesa, eles já tinham se odiado, já tinham feito... E ter uma conversa maravilhosa. E os dois saírem dali amigos, entendeu? Então, assim, a gente conseguiu coisas, assim... no dia que a gente trouxe o cara que é super lobista de arma. Com um cara do Fórum de Segurança Pública. Você lembra, Pirula? Eles conversaram, os dois falando coisas completamente diferentes, mas conectados numa humanidade em comum. Tipo, eles querem as mesmas coisas, eles acreditam em ferramentas diferentes para chegar nesse mesmo lugar. Mas se você consegue ver que a pessoa também é, né, assim, o que você quer? Eu quero uma sociedade mais segura. Eu tenho muito medo. Eu também tenho muito medo. Eu acho... Aí a pessoa fala, se você tem muito medo, como que você pode achar que tendo mais arma na rua a gente vai ficar mais seguro? Por causa disso, disso e disso. Agora me fala,
Se você acha que é sem arma, numa situação assim, como que você se defenderia? Tudo tem limitação, entende? Estamos aqui conversando, eu não preciso concordar, mas a gente consegue enxergar o assunto de uma forma mais complexa. O ouvinte do Mamilos sempre fala assim, eu achei que eu sabia. Quando terminou o programa, eu falo, olha, eu não sei. Tudo é muito complexo. E aí, eles terminam, a gente tinha um quadro de indicação cultural, eles terminaram indicando o mesmo filme. Sabe? Então, você vê que é isso. As pessoas são muitas coisas. Você consegue se conectar com essa pessoa. É o oposto do que a gente tem hoje, que é assim... Não, Pirula, ele acha que, por exemplo, sei lá, a Terra é redonda. Não dá pra conversar com um cara desse. Porra, dá pra conversar pra caralho. Conversa de música com ele. Tem 1000 coisas que você pode conversar com ele, menos sobre se a Terra é redonda ou não. Mas... Lá vem. Não é lá vem. É porque eu sou... Eu vou contar o contexto. Quando ele fez o debate de 11 horas, falando sobre criacionismo versus evolução, eu mandei uma mensagem pra ele criticando ele. Que eu falei, cara... Você deu pau pra maluco. Eu acho que sim. Eu olhei pra ele... Por que eu acho que ele deu palco pra maluco? Porque a hora que eu vejo... E eu fico... Tudo que perguntavam pra ele, ele falava, então, tem um artigo, deixa eu pegar o artigo aqui. E o cara fala, não, cara, tem uma pessoa montando um dinossauro. Sem apresentar evidências e sem apresentar nada que seja consistente pra colocar ali. Ou o cara fala, não, teve um barco que colocaram todos os bichos do planeta enquanto a Terra inteira inundou. E eu acho que a hora que ele se colocou nessa situação em que nada é comprovado, nada é colocado. Isso. Tá. Mas E aí você cai no ponto do eu falar que existe um artigo que ficou 20 anos estudando um assunto e você falar que um dinossauro puxa uma carroça, ganhou o mesmo peso nessa conversa. E a hora que eles ganham o mesmo peso, ou os dois têm valor igual, ou os dois perdem o valor igual. E no final das contas, no deles, no Mamilos eu já escutei Mamilos muito tempo, escuto Mamilos muito tempo, isso me afeta menos. Mas a hora que eu vejo o resultado daquilo, medindo o resultado mesmo, esse grupo aqui, no final das contas, dialogou muito pouco com esse, e quem assistiu, que já era do grupo A ou do grupo B, partindo do princípio que existe essa divisão, também não dialogou. Então você vê o resultado o Pirula esfregou a cara desse cara no chão, e aí o outro, que é horrível. Entende o que eu quero dizer? Então, não, mas é porque não tem diálogo. O que eu acho? Não tem diálogo ou não tem construção de quem tá mediando? Essa é a minha pergunta. Eu acho que isso, falta mediação. Porque a minha lógica era... bom, isso justifica a minha participação em vários lugares, mas eles estavam ali falando há semanas, sozinhos. Exato. E tava tendo uma caralhada de visualização. Exato. Entendeu? Obviamente que ali eu tinha, na época, quando o Vilela falou, ele já tinha falado fazia muito tempo para fazer o debate. Eu falei, olha, eu ia ficar um mês no Rio Grande do Sul. Eu falei assim, olha, depois que eu voltar a gente faz. Só que aí, por uma confluência de pessoas que estariam em São Paulo, não sei o quê, ele falou, não, então vamos fazer isso antes, não sei o quê. Foi a toque de caixa, que era uma coisa que eu não queria. Mas aí o Sérgio me ligou, ele falou, não, vamos lá, tá, não sei o quê. Eu falei, vamos lá, Pirula. Vamos lá. Só que aí, quando ele falou, não, o Jaime vai também. Aí eu falei, pera, vou eu, o Sérgio e o Jaime, nós estamos do mesmo lado. Ah, não, do lado de lá vai 3. Eu falei, Vilela, você tá maluco, vai meter 6 pessoas. Isso é um circo. Eu falei, já coloca as dançarinas, já manda um cara que engole fogo. Todo mundo sai do mesmo... Que cospe fogo. Todo mundo sai do mesmo Fusca. Então, já sai todo mundo do mesmo Fusca. Aí o Vilela até ele fala isso no começo do debate lá, que ele fala assim, né? Ele fala assim, não, o Pirula falou pra trazer umas dançarinas, o cuspidor de fogo. Eu falei, mas, já Pirula, é um circo. Esse é uma problema das críticas que a gente mais recebeu no Mamilos, e principalmente quanto mais a polarização se acirrou, né? Pós eleição do Bolsonaro, mais ainda, que é você não pode ouvir essas ideias são perigosas. O que acontece? Eu acho que tudo que você falou é justificável para o meio acadêmico. Na academia, a gente não precisa dar o mesmo valor para pessoas que não respeitam a regra científica. No debate público, eu acho essa premissa um pouco complicada. Por quê? Vamos ver, por exemplo, sei lá, privatização. Perfeito. Tá? Então, eu acho que quem chega e não traz os dados e que fala que tem que privatizar tudo e não lida com a realidade, que é, gente, mas a gente ficou sem luz 3 dias, está privatizado, ficou melhor?
Quem não lida com a realidade, com dados de realidade, você não deveria chamar para conversar. As pessoas que pensam isso vão sumir da sociedade se eu não chamar? Não vão. Por exemplo, eu vou falar um exemplo que é melhor de explicar. Desculpa. Ditadura. Ditadura que era bom. Não, você não pode pensar isso. Né? O limite, o paradoxo de Popper lá, limite da tolerância. Você não pode ser tolerante com os intolerantes. Beleza, aí a gente faz uma pesquisa, 45% da população brasileira acha que, porra, não foi tão ruim assim, né? E num cenário meio caótico, acho que um pouquinho de ditadura até que dá uma organizada. Eu vou fazer o quê? Eu vou matar essas pessoas? Não. Eu vou prender essas pessoas? Não. Então, o que a democracia me oferece? Dialogar. Sim, eu vou ter que convencer essas pessoas. Sim. Então, eu vou ter que chamá-las para conversar. E se eu chamá-las para conversar, partindo do pressuposto de que, pera, você é burra, né? Incivilizada, deixa eu vir aqui colonizar o seu pensamento, que eu vou te trazer à luz. Iluminismo. Você é bruto. Você pensa que a ditadura é bom? Bruto. Pera que eu vou te trazer a academia, a luz, a inspiração. Assim, newsflash, não vai rolar. A pessoa não vai aceitar. Então, ou você faz um diálogo interessado por quem ela é, de onde ela vem. Por que ela acha isso? Porque se ela é uma pessoa que ajuda os outros, é uma pessoa que... O exemplo que a gente mais dá. Na hora que a Kombi parar na Marginal, você não pergunta pro cara que desceu correndo e te ajuda em quem ele votou. Sim. Não pergunta. Todo mundo entende que, poxa, vamos lá, vamos ajudar essa Kombi. Se eu consigo empurrar uma Kombi, eu não consigo conversar com a pessoa, senta e conversa, pô. Então, mas o seu papel como mediadora no Mamilos, o seu da Cris, que eu acho que isso talvez, e eu enxergo isso um pouquinho diferente, tá bom, então você tem duas pessoas lá, pegando o seu exemplo. Você tem um cara que fala que a ditadura foi bom, e você tem o cara falando que a ditadura não foi boa. O ponto que eu gostaria de ver, e que eu vejo no Mamilos e que eu não vejo em outros lugares, é a hora que a pessoa fala assim, bom era a escola na ditadura. E aí você tem que sempre perguntar pro cara o que é bom. Porque senão a gente fica sem parâmetro. É bom porque eu acho que é bom? É bom porque a escola realmente era boa? Mas qual é a informação que sustenta isso? Como fazer isso de forma honesta, intelectualmente honesta? Eu não acho que a gente dá um espaço respeitoso para essas pessoas. Pro que são os valores dela. Porque assim, eu quero que uma escola, ela seja muito restrita e que ela ensine a pensar do jeito que eu penso. Não é uma verdade para mim. Por que eu não posso aceitar que no mundo tem uma pessoa que pensa diferente de mim? Não, mas eu acho que a gente... E aí é isso, assim, não é muito ofensivo que no Mamilos você deu espaço para uma pessoa. Não é ofensivo. Ela pensa isso, qual é o problema? É uma ideia, cara, deixa ela existir no mundo. A gente fez um programa no início do ano passado sobre o filme Barbie e eu quis trazer uma mulher conservadora. Gente, ó como a gente está diminuindo o nosso espaço. Porque o que eu quero dizer é o seguinte. A gente começou a brincadeira com todo mundo pode sentar na mesa. Daí daqui a pouco não, mas quem é violento não senta na mesa. Beleza. Não, mas quem é anti-ciência não senta na mesa. Não. O que eu quero dizer é, a gente foi diminuindo os espaços que daqui a pouco eu só converso com quem é muito meu amigo, muito parecido comigo. E aí a sociedade inteira tá fora da conversa. E aí a gente não ganha nenhuma reeleição, obviamente. E aí e outros problemas. A gente trouxe essa mina, ela é tão dentro do espectro, próxima da gente, limítrofe da gente, que ela nem é aceita no mundo conservador. Entendeu? Sim. Chuva de comentário, a minha audiência odiou ela. Ela não falou nada de ruim, ela falou coisas que são diferentes do que eu penso. Qual é o problema? Qual é o problema? Por que uma pessoa não pode pensar diferente de mim? Então, mas o meu ponto não é nem assim, no Mamilos vocês chamam, essa é a proposta do programa. A minha questão é, como que você vê o seu papel e o da Cris? Então, de novo, essa é a minha visão do Mamilos, inclusive. Eu acho louvável vocês fazerem uma coisa que eu não consigo fazer. Já disse isso aqui no 3 Elementos várias vezes. Muitas vezes aqui no 3 Elementos, quem é o bloqueio sou eu. O que eu quero dizer é, vocês têm um espaço gigante. A partir do momento que vocês têm um espaço gigante, vocês estão na Globo. Vocês têm um espaço, um holofote gigantesco. Colocaram um holofote gigantesco em cima de vocês. E a hora que colocaram esse holofote, colocaram
baseado na proposta que vocês fazem. A proposta que vocês fazem é, voltando pro lema do programa, a gente vai construir pontes. Com E quem? não Com provar todo mundo. pontos. E não provar Eu pontos. não quero cristianizar as pessoas Mas isso não quer dizer... para a ciência, eu não quero evangelizar as pessoas para o progressismo. O que eu quero fazer é reconhecer a humanidade nas pessoas para que a gente se conecte, para que o que nos conecta seja mais importante do que o que nos afasta, para que a gente possa, a partir dessa conexão, ter respeito e empatia pelo outro e conseguir ouvir desarmado a visão de mundo, respeitando a visão de mundo que ele tem, mesmo que seja imbecil. Então, Mas aí eu tenho, vai lá. uma pergunta louca nesse sentido. Como que vocês fazem para saber quem vocês vão chamar? Porque assim, ok, você quer trazer uma visão mais humana de todo mundo e, obviamente, aquilo que você falou, o exemplo de quem vai empurrar o carro que quebrou na Marginal. Você não vai mandar o cara embora, inclusive. Não, Você votou no exatamente. Bolsonaro? Votei, então vai embora, não quero a sua ajuda. Agora, a grande questão é inegável que existem pessoas que são efetivamente desumanas. Sim. São pessoas que são desumanas de fato. Sim. Né? São pessoas que, de fato, não deveriam conviver em sociedade. Como você faz para saber que as pessoas que você está convidando não fazem parte desse grupo abjeto? Que fazem parte de um grupo que é só a ideia? Pirula, eu vou te dizer que o critério sempre vai ser o meu, assim como o de vocês aqui é o de vocês, né? Então, por exemplo, dentro do mundo onde eu circulo, né, mais, que é o mundo do Braincast, que eles são o oposto, É o né? oposto, isso. Tem a comunicação não violenta do Mamilos e a comunicação muito violenta do Braincast. E aí tem o Marco Mello na sua E Marco Mello. E o Merigo igual. O Merigo é e igual, tudo. claro. Não sei se eu posso falar isso. Vou falar, foda-se. Ninguém tá vendo. Eles não escondem também. É corte, Eles é odeiam, corte. por exemplo, a Vela Magalhães. Eles odeiam o Pedro Doria. Eles odeiam uma galera. Gente, eles só falam coisas que você não concorda. É só isso. Entendeu? Mas aí, assim, é desonesto aqui. Eu acho só que pensa diferente. Talvez eu tenha uma elasticidade de pensamento e um interesse de pensamento muito maior do que a média da população brasileira. Não me irrita tanto, entendeu? Eu consigo, por exemplo, concordar em 10 coisas com você e discordar em outras 10. E com ele também. Então, assim, acho que eu nem gosto tanto assim de ninguém e nem desgosto tanto assim de ninguém, entendeu? Eu discordo de mim mesma, é o que eu falei. Há 10 anos atrás eu falava uma coisa e hoje eu falo outra completamente diferente. Mas, por Não exemplo, me mobiliza tanto assim. você com certeza já chamou alguém que você percebeu que era obviamente desonesto. Que a pessoa estava sendo desonesta. Não, deixa eu te falar coisas que aconteceram. Eu acho que a gente faz um convite no Mamilos de um exercício. Se a pessoa tem um comportamento lá fora, mas aqui o que ela entregou é bom, o que vale é aqui, tá? Então, o que já aconteceu foram pessoas que não seguiram o combinado. E aí eu tive que parar. Então, por exemplo... Não vou falar qual é o programa. Não vou falar qual é o programa. falar o nome das pessoas. Mas... Uma amiga sua. mas num programa em que tinham duas pessoas com uma visão e uma pessoa com outra. E elas foram desrespeitosas. É muito legal que tem técnica para você fazer um diálogo que seja eficiente. Então, por exemplo, humor e ironia é uma coisa que funciona muito entre grupos, dentro do seu grupo. Porque com uma frase você faz todo mundo perceber que está dentro do mesmo paradigma, que concorda com as mesmas coisas, as mesmas premissas. Humor e ironia é péssimo fora de grupo. Porque ele afasta completamente, ele faz você se sentir ridículo, nada do que você fala vale, então não pode ser usado. Tudo isso é acordado antes do Mamilos, né? Então, como você fala com as pessoas? E aí eles estavam fazendo isso. O que eu fiz? Parei e falei, não é ao vivo, né? Que nem aqui. Eu falei, a edição é minha, você esqueceu? Você não tá na regra do jogo, volta. Então, mas... Volta. Fiz respeitar. Acabou a gravação, eu peguei essas pessoas, que não eram amigos meus, eram pessoas de mercado, espinafrei. Você não foi isso. Essa pessoa é verdade, voltou comigo, já veio no programa várias vezes, de forma muito respeitosa, contribuindo pra caramba. É uma pessoa que eu tenho profundo respeito. Pode falar coisas que você não gosta, pode em momentos passar do tom. É uma pessoa que ele é bem intencionado. Merigo nunca vai concordar que ele é uma pessoa bem intencionada. Eu tô te falando. Ele nunca vai no Braincast. Nunca,
Mas Não. ele é uma pessoa muito bem intencionada. Eu me enriqueço muito discutindo com ele. Outra pessoa que fez isso tava nessa dinâmica de eu falo, a pessoa fala uma coisa, me provoca e eu continuo no mesmo argumento. Eu baixei o microfone e falei de novo. Eu falei, você não tá conversando. Não tem nada a ver com o que ele tá falando. Essa pessoa me pediu desculpa depois. E é uma pessoa, assim, 30 anos mais velha que eu, muito mais experiente que eu, uma pessoa que sabe o que tá falando. Então, assim, eu vejo nisso honestidade. Nisso eu vejo um compromisso com, tipo, tá bom, eu posso ter perdido a mão naquele momento, mas eu tenho um compromisso de dialogar, de ouvir o outro. Mas daí eu Realmente, a vantagem de não ser ao vivo é incrível, né? Jamais faria ao vivo. Mas daí eu volto, Jamais mas daí eu faria ao volto vivo. pro ponto que eu tava te perguntando Controle antes. é meu, sou controladora. Então, mas daí eu volto pra esse ponto que a gente tava falando Porque antes. depois A de pauta fazer é uma minha, as analogia. perguntas é minha, os convidados são meus e a edição é minha. Então, mas daí eu vou É só voltar assim pra que esse eu ponto. topo. Mas daí a hora que você constrói a ponte, você deixa claro pra quem tá falando, e aí era esse ponto que eu queria chegar. Que você, como responsável pelo programa, você tem responsabilidade pelo programa. Isso. Sim. Porque isso é fundamental e é isso que, em muitos casos, eu vejo falta. Eu vejo falta porque a pessoa, em muitos diálogos que vão ter, elas podem falar o que elas quiserem e o dono da mesa, ele só fica balançando a cabeça e concordando com tudo que está sendo falado. Tá, mas essa mediação, ela é um desafio sempre. O que pode ir para o ar e o que não pode. Então, por exemplo, no programa sobre a operação do Exército nas favelas cariocas. Vocês só se metem em coisa leve, Só. né? A Impressionante, é delícia, intervenção militar no Rio de Janeiro. né? Aham. Tem um áudio do General Heleno, que, né, já era Pronto, quem já. era, mas assim, Tá bom. pré-Bolsonaro. Ele falando que tinha um problema de roubo de carga, assim, juro por Deus. Tinha um problema de roubo de carga no Rio de Janeiro, que tava dando vários problemas, não sei o que. Ele falou assim, só que todo mundo sabe onde é, tem um lugar. Põe um atirador de elite ali, ó, na cabeça, acabou o problema. Acabou, resolveu. Resolvido, Ju. Não tem mais. Aí, assim, vai pro ar ou não vai? Poxa, você mostrar o pensamento, mostrar até onde vai a pessoa, o programa inteiro desconstrói isso. O Mamilos inteiro é só direitos humanos. Na hora que o cara fala isso, você tem que deixar o monstro mostrar a cabeça, né? Aham. Então, mas Isso daí foi pro ar. Mas é porque É um o ponto. mas o meu ponto é que não vai pro ar solto. No sentido, não vai solto, Não, ele vai não vai no falando, contexto. gente, olha aí, ó, É o cara isso. tem a resposta pros problemas. É isso. Você Não, pode ter né? certeza que amanhã não vai ter outra pessoa lá, porque um atirador de elite foi lá e atirou. Então, mas o meu ponto é justamente esse, assim. Muitas vezes o que a gente vê acontecendo é um tipo de comentário como esse indo solto. Então você vê os cortes que a gente Mas estava não criticando. não é isso. Eu acho que as pessoas estão muito intolerantes, que você não poderia ter deixado essa opinião. Eu tenho que deixar essa opinião. Por exemplo, a gente estava falando de ditadura. Qual foi o programa desse ano? Eu peguei os principais argumentos. Eu não botei uma pessoa defendendo a ditadura Sim, da mesa. sim. Mas eu peguei os principais argumentos e eu chamei sumidades para responder. Então, por exemplo, não foi ditadura, foi uma... Como que é? Dita branda. Não é dita Não, branda. foi a Revolução. Revolução. Contra-revolução. Foi uma contra-revolução. Contra-revolução. Aí eu chamei um professor de história formado, pós-graduado, estava terminando o doutorado em ditadura. E aí, foi ou não foi? E o cara dá uma explicação, e é isso que é o que a galera da lacração não consegue, assim, putz, na hora que você vai cientificamente responder, é bem mais complexo. Aham. Entendeu? Porque, olha, dá pra entender por que a pessoa chama de contra-revolução. Porque tinha mesmo essa pressão, tinha isso, tinha aquilo outro. Tinha. Só que o que faz a gente dizer que foi uma ditadura foi por causa disso, disso e disso. Então não é que ele deixa em aberto. Ele fecha. Mas ele não fala que quem fala que é uma contra-revolução é um imbecil. Ele não tirou do cu dele. Tem motivo, entendeu? Sim. As pessoas só acreditam no que elas acreditam por algum motivo. É que Aí vai provável, o cara... é que assim, Pode falar possivelmente palavrão aqui, moço? Pros- Não, é proibido Tirei falar, do cu. caralho. é, Não fala palavrão, porra. É muito difícil falar isso. Possivelmente, o que acontece nesses casos, né, é que boa parte das pessoas que ouvem o argumento repetem sem refletir, porque nunca leram nada. Sim. E aí sim, a pessoa Não, é um tem a inocente ver útil. com uma memória Mas- afetiva. Tipo, por exemplo, na ditadura, pelo menos a economia era boa. Talvez pra família dele foi. Então a pessoa tá falando com uma certeza. Foi o que ela viu. Aí chama o Samuel Pessoa, o economista-chefe do IBRE, o cara é foda. O cara faz um zilhão de cálculos
pra te dizer. E ele não vai dizer, imagina, foi horrível, milagre econômico. Não, ele vai falar, olha, em alguns itens foi, mas aqui não foi. Uma conversa muito técnica. Não é tão divertido. As conversas do Mamilos não são tão divertidas, porque a vida não é tão divertida assim, entendeu? Não chamou Delfim Neto. Meu Como Deus. não chamou Delfim Não Neto? chamei. É absurdo. Porque dava tempo. Dava tempo, tava ser vivo chamado. ainda. Mas foi Olha. isso, a gente falou, um professor de história, um economista, que só foi preso quem não- era quem é vagabundo, bandido, né? Daí a gente trouxe não sei, o Daniel Cerqueira, do Fórum de Segurança Brasileira, fudido. O cara que criou o Atlas da Violência. Pra falar se realmente era mais seguro. Não, que a galera fala, era mais seguro. Puta, o cara destrói esse argumento. Então, assim, eu acho que as ideias, elas têm que poder ser faladas. A gente não pode ter tanta censura assim. Não, isso é burro. Isso não é... Gente, mas se representa a maior parte dos brasileiros ainda, a gente não vai conversar? É muito arrogante, né? Eu queria fazer uma analogia ao que você disse, porque eu acho que no tempo em que o algoritmo ele favorece a polarização, porque só mostra aquilo que você quer e você fica cada vez mais cheio daquela verdade, as redes sociais viram uma guerra de trincheira digital. Total. A gente vive uma guerra de trincheira, um jogando a granada para cá, outro para lá, porque é um monstro que destrói mundos e criancinhas e papapá, e você joga a granada para lá, porque tem um monstro ali do outro lado. E essa trincheira são as redes sociais. É um muro de redes sociais que você fica assustado com o que vem do outro lado por causa dessa polarização. E eu tenho uma tirinha que eu fiz até uma vez que em um mundo polarizado, o azul e o vermelho não aceitam roxo. Exato. O roxo é julgado por ambos os lados. Assim como... Ele é insuportável, Ele é o insuportável, roxo, né? Ele não tem lugar. Ele não tem lugar. Eu cresci em famílias divorciadas, assim como você. Então, eu tive uma família de um lado do estado, uma família do outro lado do estado. Eu tive um pai, cresci com um pai ultra progressista, né, com um rancor, um ódio gigantesco, né, da ditadura. E eu cresci com um padrasto, professor de economia de direita. E eu tinha que transitar entre os dois mundos. Eu tinha que dialogar com um, eu tinha que dialogar com o outro. Por isso que eu fiz essa tirinha que o roxo não é aceito. Perfeito. Assim... eu acho que você perde uma riqueza, né, de você enxergar nessa trajetória de 10 anos, poxa, no aborto mesmo, os argumentos, se você pegar uma galera bem formada de filosofia que argumenta contra o aborto, é tão bom. É muito fodido, sabe? Assim, não é uma coisa simples de contestar. Assim... Você é muito simplório para você ter muitas certezas, sabe? Você tem que ser muito simplório. A vida é muito complexa, tem muita coisa. Tem muita variável. Apesar disso, é porque eu sou talvez mais merigo do que Ju. Tem pontos pra você, pra Ju, não pro Mamilos, que são pontos limites, assim. O que eu quero dizer até aqui dá pra escutar. Até aqui, não. Não sei se a minha pergunta faz sentido. Eu acho Tem esse assunto aqui, que esse assunto ele é determinante. Eu acho que os 4 anos de Bolsonaro me fizeram muito mal. Embora eu estude isso, embora eu tenha um compromisso com isso, eu fui muito influenciada por essa dinâmica de algoritmo e de enclausuramento. Eu tive bem menos oportunidade de ouvir, de conviver com pessoas que pensam diferente. Eu acho que eu cristalizei muitas opiniões e eu lamento muito isso. Eu acho que me empobrece. Tá. Entendeu? Então, eu tenho a oportunidade de estar num grupo formado pelo Pablo Hortelado e pelo Chico Bosco, que reúne pessoas justamente para tentar, tava todo mundo sozinho na sua casa, tentando resistir a essa força avassaladora de polarização. E aí ele reuniu pessoas que têm esse interesse de ouvir o contraditório, de conversar o contraditório, no mesmo grupo. E ali eu me alimento disso para tentar descalcificar algumas opiniões, entendeu? Então, assim, vem uma pessoa, vou dar um exemplo. Cara, que simples que é resolver o conflito Israel e Palestina, né? Porque todo mundo já tem uma resposta. Eu acho fascinante. E aí ali tem gente não só que estuda, como que tem familiar dos dois lados. Cara, o bate-bola ali é uma... Assim, você fica cada vez mais tonto. E não tem... Você tem certeza, depois você destém e tem... E aí você fala assim, porra, não tem menor chance de eu abrir minha boca para falar desse tema. É muito difícil, entendeu?
Então, eu acho que eu tenho, sim, vários temas que eu acho que eu sei a resposta e eu lamento por todos eles. Que eu acho de uma burrice, de uma arrogância. Você acha, por exemplo, vou dar um exemplo meu, porque acho que facilita, porque daí eu tô falando dos meus limites. O meu limite, em alguns casos, ele é muito claro. Então, por exemplo, uma pessoa que defende a não existência de outra pessoa. Então, a gente pode falar de pessoas trans, por exemplo. Então... Não, direitos humanos é o limite. Direitos humanos é o limite. A gente tá falando eu tô falando do exemplo de pessoas trans, porque aconteceu um caso essa semana de uma pessoa grande na internet, que tá sendo muito discutida. Eu lancei um vídeo sobre isso ontem. Então, assim, o meu limite, você defendeu a não existência ou apagamento de um grupo, qualquer que seja esse grupo, inclusive, você atingiu um limite que todas as outras coisas, na minha visão, Eu isso é o concordo, Emílio falando... mas dado a isso, eu vou fazer o quê? Eu vou te matar? Não vai, mas eu não Então eu preciso te convencer que não é por esse caminho. Então vou ter que conversar. Nossa, mas você tem um coração muito maior do que o meu, cara. É Não é, impressionante, cara, mas o assim. que eu vou fazer? Eu preciso entender de onde você veio e por que não pode Não, trans. eu acho ótimo Eu vou existir ter uma que pessoa como entender. você. Eu acho fenomenal existir uma pessoa como você. Eu só atingi o meu limite que as É pessoas... que eu não vou, assim, né, soco em fascista, não sei o quê. Tipo, precisa ter todas essas frentes, entendeu? Só não é a minha. Não tem como acho eu que isso é lutar um desse ponto jeito porque não importante. vai rolar. Por isso que eu tô te falando que não é uma crítica. Em nenhum momento eu estou criticando a sua postura. Eu tô falando, eu acho fascinante existir uma pessoa como você que tá disposta. Porque na minha visão isso tem um custo pra você. Um custo, inclusive, voltando A violência tem um custo maior pra mim. É então, insuportável pra mim, eu não isso. consigo. Talvez esse seja o ponto que a gente é diferente. Não, pra mim não dá. Porque eu olho pra algumas coisas. Eu vou te dar de novo um exemplo meu. Eu tava na pandemia, meio da pandemia. Eu e um amigo meu, biólogos, dentro de um grupo que não tinha biólogos. Um grupo de pessoas que estudaram juntos no ensino médio. A gente tinha um grupo lá que trocava parabéns uma vez por ano. E aí começou a pandemia, começou todo o problema da pandemia. E aí esse meu amigo, a gente conversou em off falando, não, nós estamos dispostos a conversar com essas pessoas para mostrar para elas o que está acontecendo, inclusive para tentar ajudá-las da melhor maneira possível. E era um grupo muito difícil, então muito negacionismo dentro do grupo e a gente ali no meio. Chama minha família, meu grupo de isso. WhatsApp da minha família. Basicamente era isso, só que não era minha família especificamente nesse momento. E a gente, nós tio. dois saímos do grupo no mesmo dia, que foi o dia que a gente o Átila publica o vídeo do 1 milhão de pessoas vão morrer, que nem é isso que o Átila fala, inclusive. Se você ainda acha que o Átila falou isso em algum momento, assista o vídeo. Rachou grupos Ele de não, família ele não esse fala vídeo. isso. E aí essas pessoas vieram perguntar pra mim e pra esse meu outro amigo biólogo o que a gente achava do vídeo. E a gente falou, gente, o Átila não falou que vai morrer 1 milhão de pessoas, ele fala de modelagem, a gente explica tudo. E a frase que fez a gente sair do grupo foi um dos caras falando pra gente assim, ó, vocês estão torcendo pra morrer 1 milhão de pessoas por causa do Bolsonaro. E a gente, cara, não. E aí Então, chegou no ponto em você que a entende minha que- saúde mental foi pro caralho e eu falei, chega, não, Mas olha não só, dá. é que a gente não tá discutindo aqui qual é o formato do encontro e Sim, qual sim, é a perfeito. tecnologia que media esse encontro. Então, Aham. assim, eu não toparia fazer o Mamilos num grupo de WhatsApp. Perfeito. O Faz sentido. Mamilos é isso aqui, assim, Aham. e a gente perdeu, pós-pandemia, a gente perdeu esse encontro presencial, porque a gente começou a gravar online e depois a gente não conseguiu voltar. O Mamilos não voltou online, eu não sei porque eu tinha a impressão que tinha voltado, não voltou. O Que debate pena. continua sendo gravado fora, online. Então, assim, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a mediação faz muita Sim. diferença, então vocês estavam sem mediação Sim, ali. sim. Segunda coisa, o meio faz muita diferença. Sem dúvida. Então, O WhatsApp não tem tom, não tem... e eu acho que o Mamilos é um exercício consciente durante 1 hora numa semana. Eu não pratico isso na minha Você vida. não pratica mamilos todo Imagina, dia no... na minha vida é muito mais CMV do que CNV. Você não pratica mamilos com a Nina? Pergunta. Não, eu não pratico mamilos com os meus tios. Sim. Entendeu? Então, assim, o exercício que eu faço com os meus tios é cala a boquinha pra eu continuar te amando. É só senão não isso. dá. Não dá. Tem assim. conversa que não então, dá o que pra eu ter. converso com os meus tios? Sobre a minha infância, sobre os meus filhos, Sim. sobre a minha avó, sobre comida. Eu sei que eles são boas pessoas. Eu vivi com eles. Eles estavam lá pra mim quando eu precisei. Uhum. Se eu ficar doente, eles vão vir me visitar. Entende? Mas talvez eles queiram que a pessoa trans não exista Uhum. mais, entendeu? Entendi. Entendi. Um exemplo, acho que de limite, é assim, de quem que eu chamo para combater, para conversar, para fazer a oposição. Por exemplo, a questão científica.
você tem o astrônomo, Aham. né? E eu vou chamar um cara para falar de astronomia. E quem que eu chamaria do outro lado? Por exemplo, você vai chamar o cara que defende a lua oca? Na minha opinião, acho que não, porque... Quando todo mundo sabe que ela é de queijo. porque Não, mas é isso que eu ia falar. Tem um doidinho. Não, assim... tem o mas é doidinho. que Mas a no questão- nome desse doidinho, porque a gente começa assim: ciência não conversa com doidinho. Concorda? Concordo. Aí, a linha de ciência, mas que é minoritária, a gente também não chama. Concorda? Puta, talvez não, porque às vezes a minoritária dá a volta e talvez seja interessante mapear. Não, mas minoritária não. Beleza. Aí a gente... Daqui a pouco, quando você vê, o requisito para sentar na mesa é não discordar. Esse é o limite. Onde tá? Porque tudo bem, doidinho a gente não quer. Anticiência a gente não quer. O que é pseudociência a gente não quer. Entende? Daqui a pouco a gente vai tirando muita gente da conversa. Então, esse limite ele sempre vai ter que ser discutido. E se a gente está buscando o limite de forma honesta, a gente vai errar. Às vezes para cá e às vezes para cá. O que eu tinha pensado é assim, a Terra Oca, por exemplo, é a teoria da conspiração. Então não sei o quanto teria de embasamento ali para render uma hora de programa, porque não tem. Então talvez, em vez de o contraponto da astronomia ser a Terra Oca, talvez seja interessante chamar, por exemplo, os limites da ciência. A ciência ela está debatendo pontos, ela está debatendo se é isso, se é para cá, se é para lá, né? Os próprios cientistas. Então, pode ser uma conversa mais enriquecedora. Certas coisas já não há mais debate. Ah, olha Por só, exemplo, a teoria gente do- não faz mamilo sobre coisa que eu já sei a resposta. Porque, Entendeu? e aí, vai acrescentar Não, em quê? porque daí não é uma hora de debate. Assim, tem que ser, pra ter debate, tem que ser honesta a pergunta. Uhum. Entendeu? Então, assim, vamos lá. A ditadura é boa ou ruim? Eu sei que não é. Então, não é um debate. É uma tese. Uhum. Eu parto dos pontos e eu respondo esses pontos. Isso não é um debate. Isso é uma tese. Tá. Eu não gosto de fazer isso. Mas a gente faz. Programa de feminismo. Eu vou trazer antifeminista? Não. Antirracista. Eu vou trazer um racista pra conversar na mesa? Não. Entendeu? Entendi. Então, mas aí isso aí não é um debate. Aí a gente vai explorar uma teoria, a gente vai explorar uma ideia, a gente vai apresentar uma ideia, porque o que a gente mais escuta dos ouvintes é que a gente expande o universo deles, mostra coisas que eles não sabiam. Então, por exemplo, eu não vou ter no programa de câncer de mama o cura espiritual. Fica à vontade de procurar, à vontade mesmo, assim, e nem cura de cristais e à vontade. Eu vou trazer, por exemplo, multiprofissionais para dar perspectivas diferentes do câncer. Então, eu vou expandir o que você conhece sobre isso. Mas não é um debate, entendeu? Tem muita Entendi. coisa que não é debate.